pessoal! Hoje estamos de volta com mais uma aula de português. Hoje nós vamos falar sobre um gênero textual, que é o gênero fábula. Então nós vamos trabalhar um pouquinho as características desse gênero tão legal, beleza? Vamos lá? Então vamos lá. O que é então uma fábula? É uma narrativa. Narrativa é aquele texto que alguém está narrando, que alguém está contando a história, mas às vezes não está participando dela, tá? Também são textos curtos. Geralmente a fábula é um texto menor, um texto mais curto, que ele pode vir escrito em forma de prosa, que é quando nós usamos os parágrafos, né? Ou pode vir em versos, que é igual um poema, ok? Vamos para agora as características. Qual será a principal característica de um gênero textual fábula, tá? Então vamos lá. A fábula ela tem uma característica principal, né? É uma característica extremamente importante, que é o quê? Ela traz uma moral, um ensinamento para quem está lendo, né? Geralmente encontramos essa moral no final da história. Então, sempre alguém lendo a fábula, ela vai aprender algo. Essa é a principal característica da fábula, né? Então, olha só, ela traz um ensinamento, uma moral na história, dá uma lição para quem estiver lendo. Então, é primordial sabermos que essa é a principal característica do gênero textual fábula. Então, agora, nós vamos ver outras características que são encontradas também no gênero textual fábula. Lembrando que a do slide anterior é a principal, né? Que nós temos que saber, a principal característica. Agora nós vamos ver também outras, que é comum na fábula, ok? Então nós temos aí, ó, em muitas fábulas os personagens principais são animais. Então não são em todas as fábulas, né? Mas na maioria os personagens da história são animais. E o que esses animais fazem? Esses animais, eles apresentam características humanas, como falar, a sua personalidade, né? A sua forma de agir na história. Então, são animais que fazem coisas que as pessoas fazem. Nós temos aí a raposa. A raposa, na fábula, ela é sempre esperta, né? Ela traz a esperteza junto com ela. O leão, ele é sempre corajoso, ele traz a coragem e a força. A formiga é trabalhadeira. Então, essas são algumas características humanas que os animais trazem nas fábulas. Lembrando que não são em todas as fábulas que apresentam animais, ok? Então, vamos lá agora. Então, vamos lá. Aqui a Tia Grazi vai trazer as atividades que nós vamos realizar sobre o gênero textual fábula. E aproveitando esses textinhos, nós também vamos relembrar aí alguns sinais de pontuação estudados em aulas anteriores, tá? Na página 82 do nosso livro, nós temos lá a lebre e a tartaruga, que é opcional, você pode fazer aí na sua casa, usando os materiais que eles estão pedindo, se você tiver. Se não tiver, não tem problema, tá? É uma atividade opcional. Quem quiser fazer os bonecos, os fantoches, podem fazer, ok? Nós vamos iniciar mesmo as atividades na 83. Na página 83, ele vai trazer a fábula da tartaruga e da lebre. E para ficar mais divertido, a Tia Grazi colocou um vídeo sobre essa fábula no próximo slide, para a gente estar assistindo e ajudar na interpretação do texto das próximas páginas. Ok? Conto com vocês. A lebre e a tartaruga. Era uma vez, em uma floresta distante, uma lebre e uma tartaruga, que eram amigas desde pequenas. Quando elas cresceram, a lebre passou a sempre caçoar da lerdeza da tartaruga.
Certa vez, já cansada de piadinhas, a tartaruga então resolveu desafiar a lebre para uma corrida. Rindo e muito segura de si, a lebre aceitou prontamente o desafio de sua amiga. Não perdendo tempo, a tartaruga começou a correr com seus passos lentos, porém firmes. Então, a lebre também começou a correr. Corria tão rápido que parecia estar voando. Rapidamente, a lebre percebeu que estava muito, mas muito à frente da tartaruga. Com tempo de sobra, a lebre resolveu jogar um pouco de futebol, sozinha. Enquanto a tartaruga continuava correndo continuamente em seu ritmo lento, porém firme. Com tempo de sobra, a lebre então resolveu construir uma casa. Enquanto a tartaruga continuava correndo continuamente em seu ritmo lento, porém firme. Com tempo de sobra, a lebre resolveu estudar e acabou se formando em medicina. Enquanto a tartaruga continuava correndo continuamente em seu ritmo lento, porém firme. Com tempo de sobra e muito segura de si, a lebre parou e resolveu tirar um cochilo. Enquanto a tartaruga continuava correndo continuamente em seu ritmo lento, porém firme. Quando a lebre acordou, já estava anoitecendo e ela resolveu voltar à corrida. Foi então que a tartaruga passou pela linha de chegada, ganhando a corrida. A lebre atrasada chegou logo depois, rindo sem graça por ter perdido a corrida. Moral da história: devagar se vai ao longe. Depois disso, a lebre e a tartaruga continuaram amigas, e nunca mais a lebre caçoou da tartaruga. Então, nós temos aí na página 84 e a questão 6 da página 85 é uma interpretação de texto sobre a fábula da lebre e da tartaruga, né? Número 1, você vai falar quem são os personagens. Na número 2, marcar a resposta correta, por que elas combinaram a corrida, né? Na 3, a lebre ela é veloz, mas perdeu a corrida por quê? O que aconteceu na história que fez com que a lebre, que se achava tão esperta, né? Fez com que ela não ganhasse a prova, né? A corrida. E a 4, liga a tartaruga a tudo que ajudou a ganhar a corrida, né? O que fez com que ela ganhasse? Na página 85, nós temos a questão número 6, que fala que essa fábula da lebre e da tartaruga não foi escrita em versos. As frases vão até o final da linha. Então, é para a gente voltar no texto, observar aonde estão os parágrafos, tá? E pintar esses espaços. E depois contar quantos parágrafos tinha a história, tinha essa fábula. E aí, vem trazendo o Saiba Mais, que é bem interessante, vem uma curiosidade sobre por que as lebres e os coelhos são diferentes. Então, é legal você estar lendo para você estar descobrindo, tá? Novas coisas, ok? Então, vamos lá. Agora, na página 87, nós temos aí
uma outra fábula, que é a fábula A Formiga e a Pomba. Nós vamos fazer a leitura. Tia Grazi vai fazer a leitura dessa fábula para você. Você vai escutar com atenção e nós vamos realizar a atividade da página 88, ok? Então vamos lá. A Formiga e a Pomba. Uma formiga sedenta desceu uma fonte e, arrastada pela correnteza, estava para afogar-se. Uma pomba, ao ver isso, arrancou um galho de uma árvore e jogou na fonte. Subindo nele, a formiga salvou-se. Um caçador de pássaros, depois disso, avançou com uma armadilha de galinhos para prender a pomba. A formiga, vendo isso, mordeu o pé do caçador, que com dor atirou fora os galinhos e, imediatamente, a pomba fugiu. Moral: uma boa ação leva a outra. Então, olha que bacana. A pomba ajudou a formiga, né, naquele momento, e logo em seguida, vendo que a pomba estava em perigo, a formiga fez a mesma ação, uma boa ação em ajudar a pomba. Então, na nossa questão agora, vocês vão ver que lá embaixo tem 3 pontinhos. Nós vamos ler essas frases. E de acordo com essas frases, nós vamos completar as imagens da página 88, escrevendo cada frase no seu lugar, na sua figura correspondente. Então, nós temos aí: o caçador fez uma armadilha para pegar a pomba. A formiga mordeu o pé do caçador e salvou a pomba. A pomba jogou um galho na água e salvou a formiga. Então, você vai pegar essas 3 frases e vai escrever cada uma aonde corresponde esse momento, em qual imagem que corresponde a cada uma dessas frases. E vai só escrever, ok? Essas são as atividades da página 87 e 88. Continuando, turma. Aí nas páginas 90 e 91, nós vamos lembrar também do parágrafo, né? Junto com sinais de pontuação, que nós já vimos algumas aulas atrás. Então, no número 1, nós temos aí 2 tipos de texto. No texto 1 é a fábula e no texto 2 é o lenga-lenga, né? Da Casa do Seu Damião que nós trabalhamos. Na página 90, você vai somente ler esses 2 tipos de gêneros textuais. Na página 91, nós vamos responder a número 2, relacionando quais são as características da fábula. Se for característica da fábula, você vai colocar o número 1. Se for característica do lenga-lenga, você vai colocar no número 2. Lembrando que a fábula é escrita com parágrafos, né? Um texto com parágrafos. E o lenga-lenga é em versos, né? Então, é só observar os 2 textos e ir marcando. No número 3, ele fala que no texto em que há parágrafos, pinte o espaço correspondente a cada parágrafo. Então, você vai ver qual é o texto, é o 1 ou é o 2, que tem os parágrafos. Você vai pintar o espacinho onde é o parágrafo e depois vai colocar quantos parágrafos são, tá? Na questão número 4, tem um pedacinho da fábula da tartaruga e da lebre. E aí, ele vai lembrar um pouquinho quando que usamos o ponto final, tá? Nas frases, e quando que usamos o ponto de exclamação. Então, observe como faz a voz da professora cada vez que ela chega ao sinal de ponto final, que indica o final de uma frase, né? Isso na letra A, tá? Toda vez que nós usamos o ponto final é porque uma frase acabou. Então, a quantidade de frases está relacionada com a quantidade de ponto final, tá? Na questão B, conte os pontos e respondam. Quantas frases há nesse trecho? Então, você vai observar lá. Quantas frases tinham naquele pedacinho da questão número 4, da lebre e da tartaruga? Aí você vai contar. E na questão número 5, há sinais de pontuação que indicam outras ideias.
Ouçam como a professora vai ler estes 2 versos do lenga-lenga. Então, eu falo, aqui está a vaca que pisou no cão. Estou afirmando. Quando estamos afirmando, a gente usa o ponto final. Aqui está a vaca que pisou no cão. Então, eu estou exclamando. Então, eu uso o sinal de exclamação, ok? Essas são as atividades da página 90 e 91. E finalizando nossas atividades, nós estamos aí na página 92. O que ele pede? Com base nas leituras que você fez, marque um X no que pode indicar o sinal de exclamação. Então, de acordo com aquelas frases que nós lemos, você vai ver aí, espanto, pode usar exclamação? Pode. Afirmação? Não. Lembra que frase afirmativa e frase negativa, quando a gente afirma ou nega alguma coisa, é o ponto final. Pergunta, se usa exclamação? Não. Lembra que na pergunta é interrogação. Medo? Sim. Admiração? Sim. Tá? Lembrando que nós usamos o sinal de exclamação quando a gente quer expressar algum sentimento. Na questão número 6, agora é a sua vez de ler os versos que a professora leu. Então, ele fala aí para você ler essas frases e ir colocando os sinais. Então, isso aí vai muito pessoal, né? De acordo com o que você lê na frase, você vai colocar. Ou vai ser ponto final, se você estiver só afirmando, ou se você demonstrar algum sentimento, você vai usar exclamação, que são os 2 sinais que nós estamos revisando nessas atividades. Ou ponto final ou ponto de exclamação, tá? E aí ele organiza o que estudamos, que é os 2 sinais que a tia Grazi acabou de falar. E aí nós vamos para a página, que é a última página, a página 93. Tem uma tirinha, você vai realizar a leitura da tirinha. E aí ele fala, o que fez o cãozinho parar de latir? Você vai colocar, né? Leia a tirinha com calma, com atenção, para poder responder. 2. Releia esta fala de Mônica. Quieto, Monicão, silêncio, passa, calado, chega, pare. Pinte os sinais de pontuação que terminam essas frases. Então, nós temos aí, ó, você vai pintar os sinais de pontuação que estão concluindo no final dessas palavras. B, escreva o sinal encontrado. Então, qual foi o sinal que nós pintamos aí? Como é que é o nome dele, né? Quantas frases há nessa fala? Lembrando que toda vez que tem um ponto de exclamação, um ponto final, uma interrogação, é porque a frase acabou, né? Então, você vai contar aí de acordo com as palavrinhas, porque nesse caso, cada palavrinha representou uma frase, porque no final de cada uma delas tinha o sinal. Lembrando que a vírgula, ela não vai ser considerada o final da frase, porque a vírgula ela só é usada no meio da frase, então ela não vai entrar nesse caso, ok? Letra D, você pintou os pontos de exclamação na fala. Agora marque um X no quadradinho para indicar o que esse sinal expressa nessa fala. Então, por que a Mônica, ela estava como? Olha o rostinho dela, ela estava como? Quando ela começou a falar, silêncio, passa, calado. Você vai ler aí esses sentimentos e vai marcar um X no que você acha que a Mônica estava expressando. E o número 3, treine a leitura da fala de Mônica para apresentar em voz alta. Observe os sinais de pontuação. Então, isso aí é só para você ir treinando a maneira que você pode falar quando é exclamação, quando é o ponto final. É mais um treino para a gente poder aprimorar quando usamos os sinais, tanto ponto final, exclamação e interrogação. Então, nós revisamos um pouquinho também dos sinais, né? Para relembrar, ok? Fiquem com Deus, um beijo grande. Tia Grazi ama todos vocês, assim como tia Bárbara e tia Dani. Também estamos com muitas saudades, tá? Um beijo.